Caríssimos irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Bendito seja Deus nessa véspera da festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e também do Círio de Nazaré, essa festa tão volumosa, essa festa tão importante da liturgia da Igreja do Brasil agora também, não só de Belém do Pará, mas que este ano e também a festa padroeira nós iremos passar na dimensão virtual, visando o bem maior de todos. Nossa Senhora Aparecida, a Virgem de Nazaré, nos abençoe. Que emane para nós bênçãos copiosas, que emane para nós a luz divina do seu Imaculado Coração, que emane para nós as graças próprias do coração de Jesus. Hoje eu gostaria de dar uma palavrinha sobre a importância de nós zelarmos pela boa reputação do nosso próximo, seja ele quem for. Conta a história que um sacerdote, esse fato é verídico, nós vamos esconder, digamos assim, o nome do sacerdote e a cidade, por uma questão de prudência. Estava celebrando a Santa Missa. E no meio da Santa Missa, uma moça levantou e pediu para falar no microfone. E ninguém entendeu o que era aquilo, e ela foi caminhando na direção do altar. E a comentarista não sabia o que fazer, o padre ficou também sem saber o que fazer, mas a moça disse, eu preciso falar. No primeiro momento eles pensaram que era uma moça com problemas mentais. Depois ela mostrou que não, que queria falar. Então a comentarista lhe entregou o microfone, a igreja cheia, missa dominical, vocês sabem bem como é. Ela disse, eu preciso contar um pecado. Eu tenho um pecado muito grave, eu tenho que contar. Está me incomodando, não resolveu confessar, e eu quero contar para a igreja. E todo mundo se olhando, sem querer, assim, entender o que é aquilo, né? Estava acontecendo no altar. E a comentarista disse, olha, mas talvez não seja o momento. Eu preciso contar e eu só vou sair daqui quando eu contar o meu pecado. E interessante que foi o próprio padre. Então fale o seu pecado. Eu quero dizer a todos vocês que há 3 anos, eu sou amante do padre. A senhora mãe do sacerdote passou mal na hora, as irmãs dele também, a paróquia inteira, a igreja toda, a assembleia toda. Ela disse, há 3 anos nós somos amantes, há 3 anos que nós mantemos relações sexuais quase que diárias. Então aquilo foi um tumulto, o padre também passou muito mal. E a irmã do padre chamou essa moça para conversar numa sala da paróquia. O que era aquilo, de onde ela tinha tirado aquela história. Ela disse, você quer saber se eu estou falando a verdade? O seu irmão tem um sinal bem próximo do órgão genital. E tem outro bem no início da coxa direita. E é assim, e a irmã ficando pálida. Moral da história, a missa acabou ali, não houve a consagração, o povo foi embora revoltado. O bispo soube disso, deu ouvidos a esta fofoca, não é? E transferiu o padre para uma casa, um sítio abandonado da arquidiocese, e lá o deixou. Alguns leigos fiéis levavam alimentos, ajudavam, mas o bispo acreditou de pronto, né? Os anos se passaram, veio um novo vigário, um novo pároco. 30 anos depois, uma mulher enferma pediu para se confessar, mas só queria se confessar com um padre que tivesse 35 anos de sacerdote. Encontraram esse padre. E quando chegou na casa da mulher, ela foi confessar e ela disse, eu preciso contar um pecado que eu cometi. E o padre, pois não, eu estou aqui. Eu era enfermeira de um hospital e o padre fulano estava operado de apendicite.
e ele teve uma infecção e começou a passar mal. E nós tínhamos que correr com ele para o centro cirúrgico, mas no momento só estávamos eu e outra enfermeira, e nós não tínhamos força para levar sozinha a maca. Então nós já fomos facilitando tudo, tirando os lençóis, e eu pude ver o corpo do padre. Então há 30 anos atrás, eu inventei que eu tinha um caso amoroso com ele. Eu menti que eu tinha um caso amoroso com ele. Fui até o púlpito da igreja, fui até o altar, e eu disse à irmã dele como eram as características do corpo do padre, e ela acreditou. Na verdade, eu menti. Eu criei essa história para prejudicá-lo, porque eu não gostava dele. Então o padre fez as orações que são próprias, né? E foi ao bispo contar essa história. O bispo ficou super abalado. Então o bispo foi lá na casinha depois de 30 anos. Padre, o senhor foi inocentado 30 anos depois. O senhor vai poder voltar à igreja. E o padre disse: senhor bispo, o senhor está me fazendo voltar, mas o senhor devolve a minha dignidade, que foi manchada em toda a arquidiocese? Não, isso eu não posso devolver. O senhor devolve a integridade do meu sacerdócio, que foi manchado por essa calúnia? Não, não posso. Pois então eu prefiro ficar aqui no sítio. E essa senhora veio a falecer. E anos depois, esse padre, já idoso, faleceu nesse sítio sozinho. Isso, meus irmãos e irmãs, para contar a você o poder que tem a calúnia de acabar, destruir com uma vida. O poder que tem uma má informação de destruir uma reputação para sempre. O poder que tem uma fofoca de tirar a paz da vida de alguém. Veja, a moça era enfermeira, então quando tirou o lençol para levar o padre ao centro cirúrgico, ela viu as características de perna, de coxa, de sinal, de qualquer coisa que o padre tivesse, então ninguém tinha como duvidar, porque quem é que saberia dessas realidades do corpo do padre, não é? Sacerdotes que levam vida de castidade, que levam vida celibatária. Então a irmã confiou, acreditou, porque ela era mais velha, tinha ajudado a criar o padre e sabia que o padre tinha esse sinal na coxa, enfim. E ela se usou disso, criou a mentira, a calúnia, a farsa, a difamação. E destruiu o sacerdócio de um padre que veio a morrer na solidão, na pobreza, numa casinha de palha. O senhor bispo, que certamente não rezou ao Espírito Santo, que certamente não ouviu o contrário, que certamente não deu ouvidos a quem conhecia aquela pessoa, também deve ter ficado muito compungido, constrangido, por ter permitido esse isolamento, esse afastamento eclesiástico por 30 anos de um sacerdote inocente. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos extirpar do nosso meio, do nosso convívio, esse elemento da fofoca. O Papa Francisco não tem conta, às vezes, que tem falado nisso publicamente, sobretudo quando faz exortações no Vaticano. E essa coisa pode destruir vidas, reputações, pode destruir personalidades, vocações, casamentos, amizades, comunidades, congregações inteiras. A má informação. Como nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos eduque para pensar o bem do próximo e dele falar com harmonia. Como nós devemos pedir a Nossa Senhora que nos dê um pouco da sua pureza de mente e coração, de espírito. Como nós devemos nos abastecer da Eucaristia para zelarmos a honra, a moral e a dignidade do próximo. Como nós devemos pedir a Deus, nosso Senhor, que nos perdoe às vezes que falamos mal de alguém e esta pessoa está pagando por isso até hoje e talvez vai pagar até o último dia da vida. Você sabe, meu irmão,
você não tem salvação, você vai responder diante de Deus por isso. Você vai lá na confissão, conta a matéria, a gravidade, absolvido do ato, mas do que você causou àquela pessoa, você vai responder diante de Deus. Porque assim eu podia matar um sem número de pessoas e ir para a confissão e eu estou muito bem, e elas que se foram. Uma vez, por muita pressão de amigos, eu fui para um culto da Assembleia de Deus. E era um pastor de fora que tinha sido pistoleiro pelos lados da Paraíba, matador de aluguel. Então ele estava pregando e ele disse que tinha morto, a mando, mais de 100 pessoas lá no Nordeste, aqui no Nordeste. E os irmãos da igreja, glória a Deus, aquela comoção que há nas Assembleias de Deus, é muito próprio deles, né? Oh Jesus, eu te louvo, glória a Deus, e aplaudir, e o ministério cantou, e o ministério de música, né? Também foi muita festa, porque esse pastor era nova ovelha, era convertido, era um novo homem, né? O coral cantava, né? Assembleia de Deus no Brasil chegou, o Espírito Santo fez ela chegar ao Brasil, inflamou, uma música assim. Eu me lembro até dessa canção, pra você ter uma ideia, uma coisa assim. E quando terminou o culto, muita gente foi cumprimentar o pastor e eu pedi para falar com ele. Como eu estava de hábito, eu fui com o hábito da minha comunidade, né? As irmãs da Assembleia de Deus não quiseram deixar eu falar com o pastor. Mas ele me viu e ele fez assim com a mão. Talvez ele pensou que eu fosse aceitar Jesus, né? Mal sabia ele que eu já aceitei a família toda, Jesus, Maria e José. Se eu queria falar em particular com o senhor, pois não. Aí fomos assim para um corredorzinho da igreja e eu disse, olha, o senhor disse que matou mais de 100 pessoas. Matei, meu irmão, matei, mas sou uma nova criatura. Não, eu vim dizer aqui para o senhor que hoje sou uma nova criatura. Mas eu quero dizer que o senhor vai responder diante de Deus por essas 100 pessoas. Vou não, ele já perdoou tudo no Calvário, não vai não. Ele disse no mandamento não matar, o senhor matou 100 vezes. O senhor transgrediu a lei 100 vezes. Só quero dizer isso para o senhor já é um protestante, né? Mas o senhor vai responder por essas 100 vidas que o senhor tirou a mando de alguém por dinheiro. E ele se agitou e as irmãs da igreja chegaram, sai, o pastor está nervoso. Senão eu só vim dizer uma coisinha para ele. Meus irmãos, eu fiquei tão revoltado com aquilo, aquele homem pregando e dizendo que agora era nova criatura, que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Não, ele vai responder pelas 100 vidas. Eram mães, eram jovens, eram pais de família, até crianças ele matou, chegou numa família e matou todas as crianças. E a especialidade dele era tiro na cabeça. Mas hoje é uma nova criatura e as 100 pessoas Jesus perdoa. Absolutamente. Vai responder sim pelas 100 vidas. Do mesmo modo, nós vamos responder pelo que nós fazemos com os nossos irmãos de paróquia, com os nossos irmãos de comunidade, com os nossos irmãos de pastoral. Não vai ficar assim não. Ninguém engana Jesus. Ninguém ludibria a Santíssima Trindade. Ninguém coloca formol para Jesus desmaiar e não vê o que foi feito. Veja essa história do padre. 30 anos morando numa casinha coberta por palha de coqueiro que o bispo jogou lá. E a mulher, que tinha virado uma senhora, arrependeu-se antes de morrer, sabia que ia dar conta diante de Deus e foi dar conta, contou para um padre que à época sabia dessa história e que ele também tinha abandonado o amigo o sacerdote, que ele também tinha deixado na penúria, no isolamento. Então, irmãos, a fofoca destrói uma vida. Eu estou falando para você e estou falando para mim. Se você tem pessoas que você destruiu com fofocas, pode ir à confissão. Mas nós vamos responder por isso. Se eu e você destruímos personalidades, reputações, vocações, sobre nós descerá a ira do Senhor.
Não vai ficar assim, não. Hoje se fala muito na misericórdia. A misericórdia existe, mas existe também a justiça. Porque imagina, alguém mata teu pai, alguém mata tua mãe, aí vai lá no instituto não sei o quê, lá a misericórdia é pregada, aí volta morto de feliz o bandido, porque foi dito lá pelas irmãzinhas que Jesus é misericordioso e Santa Faustina vai interceder. E o teu pai que foi assassinado, a tua mãe que foi assassinada, como é que fica isso? A dor no teu coração. Não, mas Deus perdoa. A misericórdia é infinita, sim, mas não abusemos. A justiça também. Então, como nós devemos nos portar quando alguém vem nos contar algo sobre alguém? A gente inventa uma história, se levanta e sai. Minha irmã, me desculpe, eu tenho algo para fazer. Ou então, se você quer ser mesmo como cristão, sim, não, digo, olhe, eu não aceito partilhar fofoca sobre a reputação do próximo. Certamente você vai perder essa amizade, mas ficou livre de alguém que levaria você junto com ela para o inferno. Se alguém vem dizer algo de alguém que é uma coisa grave moralmente, diga, olha, eu não gostaria de saber, você me perdoe. Fica para você essa informação. Tinha um bispo muito santo que dizia que quando a gente escuta uma história, tem que passar pelas 3 peneiras, né? Vocês sabem dessa história. A primeira peneira é se o fato que está contando é verdade. Segundo, o que vai me acrescentar essa informação na minha vida. E terceiro, o que vai acontecer na vida dessa pessoa com esta informação passada. Então essas 3 peneiras, não é? Dizia Dom Delgado, que já foi bispo de Fortaleza, não é? Que era preciso analisar se era verdade, se me era favorável e como ficaria a vida daquela pessoa diante de mim, diante dos meus olhos, com essa informação recebida. Voltando para a história do padre que passou 30 anos numa casinha de palha, ele não aceitou voltar para a paróquia, porque a dor foi tão grande, a humilhação foi tão grande, que ele perguntou ao arcebispo, o senhor devolve a minha dignidade também? O senhor devolve a dignidade do meu sacerdócio, da minha vida consagrada? E o bispo disse, isso eu não posso fazer. Então durou 30 anos este inferno, não é? Este fogo consumidor que é a fofoca, que é a calúnia. Tem gente que é especialista nisso, né? E depois sai bem devagarinho do grupo, devagarinho da paróquia, devagarinho de onde foi, mas deixou o destroço lá. Outro dia uma senhora vinha conversando comigo e ela disse, eu vou lhe contar a história de um padre aqui da arquidiocese e onde ele anda. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos rezar, nós estávamos dentro do ônibus, vamos rezar um mistério por esse padre. Ela disse, eu quero que o senhor saiba o que é que ele faz e onde é que ele anda. É um padre conhecidíssimo. Eu disse, eu só vou escutar se a senhora rezar comigo um mistério por ele. Aí eu escuto a senhora. Ela se calou, não disse nada, não contou o que sabia do padre, quem era o padre, qual era a paróquia e qual era o lugar que o padre frequentava. Se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, os fofoqueiros de plantão vão desistir. E detalhe, ela chegou ao canto de descer, ela não falou mais comigo, mas depois eu soube, porque eu conheço a paróquia que ela trabalha, que eu era um abestado defensor dos padres, que eu era ridículo. Por quê? Porque eu não quis saber. Eu não quis saber. E eu tive a ideia de dizer, vamos rezar o mistério do texto. Antes, depois a senhora me conta. Aí você deve estar dizendo assim, ouvindo, oh, que coisa meiga. Não, amados. Se você falar de um sacerdote, você vai pagar muito. Porque está lá em Jeremias, né? Ai de quem tocar nos meus eleitos. Se você fala mal de um religioso, de uma religiosa, o preço a pagar tem sabor de eternidade.
Se você fala de um fiel leigo, também. Eu quero dizer que os consagrados, eles são os prediletos do Senhor para o seu serviço. Não porque sejam prediletos diante dos homens, para o serviço da igreja. Muito cuidado com histórias, fofocas, disse que me disse, principalmente sobre a sexualidade de alguém, homem ou mulher, religioso, religiosa, sacerdote, bispo. Isto mancha, meus irmãos, a vida da pessoa, talvez para sempre na cidade. Eu conheço padres e freiras e até leigos que precisaram se mudar de Fortaleza, não moram mais aqui, por causa da calúnia. Veja o que houve com o nosso querido Dom Aldo. Né? Foi inocentado lá das acusações. Quem pediu perdão? Ninguém. Veja o nosso querido padre Xeregato. Foi inocentado. Quem pediu perdão? Ninguém. Ninguém foi a público. E agora com o padre Robson, tem fiéis leigos lá do Santuário do Pai Eterno que estão correndo atrás da justiça para que volte atrás e possa condená-lo. Como eu costumo dizer, uma pessoa dessa tem coragem de mamar numa onça, porque está querendo contribuir com seu dinheiro para colocar na cadeia um sacerdote do Senhor. Já tem a eternidade definida. Para o céu não vai. Talvez o purgatório, né? Tinha um padre muito engraçado que ele dizia que quando o pecado era quase imperdoável, a pessoa fica no terceiro purgatório. E eu dizia, padre, tem o terceiro purgatório, nós achávamos graça, porque ele queria dizer que era parede com o inferno. Então, lave a sua boca com água benta, faça gargarejo de água benta, pucejo de água benta, passe o escapulário nos lábios. Isso não é mandiga não, não é devocionismo estéril. É para que você não fale mal de ninguém e manche a reputação de uma pessoa, porque você vai levar esse peso até Deus. E muita coisa que está acontecendo na sua vida, doença na família, câncer, desastres, infortúnio, desemprego, quebra financeira, é só o começo do que você vai pagar por ter manchado a reputação de alguém para toda a arquidiocese, ainda ter envolvido o arcebispo, ainda ter envolvido os sacerdotes que acreditaram em você. As coisas vão vir e você vai sentir que você está respondendo diante do Senhor pelo que você fez contra o seu próximo. Vamos pedir a Nossa Senhora Aparecida, a Virgem de Nazaré, que purifique nossa mente, nossos lábios, nossa língua, para não sermos vítimas desse calote espiritual que pode comprometer a nossa salvação e trazer tragédias para nós e para a nossa família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Emanuel Maria, comunidade Cristo Dominus.